agora sim, iniciando a nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui na Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do nosso grande comunicador, Assis Nascimento. Nesse momento estou no meu Facebook, também estreando no Facebook do Assis Nascimento. Então, um bom dia. Nós, neste momento, fazemos uma conexão com o programa A Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, neste momento, sob o comando do nosso querido amigo, colega jornalista Nilton Mourão, que estava até há pouco com o nosso querido colega, amigo jornalista Vicente Alencar. E eles estavam agora mesmo falando sobre críticas que às vezes a gente recebe. Isso é completamente normal. Nós vivemos aqui de fazer críticas, então a gente não vai se abespinhar com as críticas que nos façam. Ele falava de um cara que, falando comigo, disse: por que você critica os seus colegas e os jornais? E o Vicente fez uma postura muito interessante. A gente não faz críticas a pessoas, a gente faz crítica ao trabalho dessas pessoas, porque jornalistas somos também figuras públicas e temos um dever com a nossa audiência, né? Seja ela na televisão, no rádio ou no veículo impresso. Dito isso, nós não vamos abrir mão dessa nossa postura de sempre que achar, criticar, como hoje vamos fazer o trabalho dos jornalistas, né? Alguns jornalistas cujo trabalho eu critico aqui, eu gosto muito deles, pessoalmente. Alguns deles até já convivi no trabalho, e até morei junto já com alguns, né? Um deles aí já me alugou apartamento e numa situação teve que voltar e, morou fomos colegas de apartamento, né? Gosto muito deles e sei que são pessoas intelectualmente desenvolvidas, mas às vezes colocam a militância acima do profissionalismo e a gente está aqui exatamente para fazer esse tipo de crítica. E, obviamente, vocês nos critiquem, dê o feedback. Muita gente elogia, muita gente também critica, e a crítica serve para a gente evoluir, para a gente acertar os erros, né? Mas para frente. Então, como sempre, inicio bom dia ao nosso querido Marcelino, que já está aqui agora, né? Pouca gente ainda conhece, é o terceiro dia que ele está conosco nesse novo formato. Já já eu passo a palavra para ele. Bom dia para o Assis Nascimento e para o nosso querido Ricardo Gomes. E aí, na mesa de som da Assunção, o Paramuti e daqui a pouco nosso querido Saldanha. E como sempre, eu inicio o programa agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo. Façam isso, ajudem a gente, tá? Fizeram isso a Fransquinha Cunha, o Francisco Edivar, o Elesbão Castro, Dacildo Mourão, grande Dacildo Mourão, Wagner Viana, Olavo Souza, Jesus Alves, Marcos Antônio Barroso, Caroço João Félix Júnior, entre outros. E aqui já na timeline do Facebook, queridos Lúcia Silva Duarte, mandando um bom dia, o Valíris Avelino e Delberto Gugel. Qual é o escândalo de hoje, né? Parece que é isso, todo dia a gente tem um, né? Doutor Paulo Roberto, bom dia a todos, abaixo o STF. Palavras do doutor Paulo Roberto. E bom dia também para o Osmar Mesquita, bom dia, primo. Essa história do José Guimarães. A gente comentou ontem aqui. Aliás, você tem o áudio aí, o Gomes? Do rapaz? Não, do Avan, do Luciano da Avan, dono da Avan, Xará. Não. Rapaz, vê se tu encontra aí, tem no Facebook, bota José Guimarães, Avan, e eu gostaria, eu recebi, assim como eu recebi, que viralizou aquele áudio do Guimarães, que eu não sou favorável a esse tipo de importunação, houve uma solidariedade, porque o rapaz está sendo alvo de uma coisa assim, importunou e tal, acho que conversavam, pediam desculpa, mas o Guimarães vai para cima, diz que vai processar. Aí o dono da Avan, o Luciano, aquele carequinha lá, bolsonarista, né, disse que o rapaz não se preocupasse, o rapaz é o Gilberto, que ele vai colocar a equipe de advogados dele à disposição do rapaz. E voltou a fazer uma crítica severa ao José Guimarães. Bom dia, Lesbão, Davi Ximenes, o Juveraldo e a moçada de jornalismo do Uninta. Ontem eu estive lá com eles, numa sala, numa sala de aula. Eu fui entrevistado lá por eles. E é muito bom a gente estar junto dos colegas e dos futuros colegas, gente nova. Essa gente que eu acredito vai mudar a forma do jornalismo, que já está sendo mudado. Luciano da Avan, Avan.
Aliás, eu não conhecia, né? Eu viajei pelo Sul na época, e os caras diziam, você tem que ir na van, tem que ir na van. Eu disse, não, mas eu estou com o carro alugado, né? Eu achei que era a van, era a empresa lá do cara. Você tem que ir lá na van, tem que ir na van. Eu disse, não, cara, eu estou com o carro alugado aqui. Bom dia, Marcelino, como está você? Tudo tranquilo? Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes. Então, vamos direto à primeira notícia de hoje, né? Crise com o Congresso ameaça a reforma da Previdência. Integrantes do governo reconhecem que é preciso haver ajustes na articulação com o Senado para blindar a reforma. Luciano, então, o governo não está se entendendo, é isso? Não está falando, os governistas não estariam falando a mesma língua? Na verdade, assim, isso também está tilintando aqui a gente no Zap, o Rodrigues de Itapipoca, o Deberto Gugel, o Simão Oliveira, aqui entrando em contato com a gente, o professor Vinícius, lá do Monte Castelo, e também o Kerson, Kersão, é um vigilante aqui em Sobral. Um grande abraço, amigos. Estão pedindo para adicionar no grupo. Nós temos um grupo e só posso adicionar depois do programa, tá? Enquanto estou aqui, a gente está conversando e debatendo com vocês. Então, na verdade, Marcelino, isso é prova, em conteste, da falta de articulação do governo dentro do Congresso. Como é uma coisa muito espinhosa, né? É muito impopular, desgastante, o governo como que jogou para o Congresso, né? Olha, eu fiz a minha parte, estou apresentando a reforma e jogou para lá. Aí você disse muito bem, tá? Tudo no Brasil, essas são as circunstâncias, né? Não o mérito em si. Então, todos concordam, Tasso Gereissati fez um relatório bom, andou tirando umas coisas ali que acabou desidratando a reforma da Previdência. Puxa, já que vamos fazer essa reforma, que a gente faça. Ontem o doutor Oscar falava aqui de Dom José. Dom José tinha uma frase maravilhosa, né? Já que você vai fazer, faça bem feito. Não faça coisa pela metade. Então, a reforma da Previdência já foi tentada várias vezes, né? E houve várias delas. O Lula fez, a Dilma fez também, o FHC fez. O Temer tentou fazer e o Janot não deixou. E hoje a gente está vendo aí por quê. E agora vem o Bolsonaro, está fazendo a mais aguda, não é porque o Bolsonaro é mau como o pica-pau. É que quanto mais a gente atrasa essa reforma, mais amarga ela terá de ser. É como você adiar, sarjar um tumor na sua pele. Então, chega um momento que você tem que sarjar, tem que furar aquele negócio, senão vai piorar para você. E como vai ter aquela dor, você fica adiando. Quanto mais você adiar, mais dolorosa será essa operação para você. Então, já que vamos fazer, façamos logo da forma em que a gente não precisa amanhã estar de novo se debruçando sobre isso. E que o Brasil possa, enfim, porque, como disse o Tasso tem sido muito bem sensato e coloca muito bem as suas expressões em relação a essa reforma. E que alguns acham e outros tentam dizer disso do governo, que a reforma seria uma panaceia. Como que, aprovada a reforma, no outro dia mudaríamos do inferno para o paraíso no Brasil. E é longe disso. A reforma é só um passo inicial para a gente zerar, como se, olha, na verdade nós estamos evitando com a reforma o precipício que a gente estaria se jogando daqui a 2 anos nas contas públicas, sem dinheiro para mais nada, a não ser para pagar aposentadorias. Bom dia para o Elias, tem mais gente aqui colocando, mas não dá para fazer, depois eu vejo vocês, tá? Bom dia para a Catarina Soares, mandando bom dia para o Nilton Mourão, para mim, teve mais gente ali falando, eu tenho que falar logo, senão daqui a pouco foge, viu? O Bené Gomes, Osmar Mesquita, o Wellington Pereira, ele retransmite o nosso programa na sua web rádio Maranguape. Um grande abraço para você, sucesso, amigo. Muito bem, aí o que é que está acontecendo agora? Está havendo uma briguinha entre Senado e Câmara dos Deputados. E isso vai prejudicar, está acabando por prejudicar a reforma da Previdência, que é uma coisa muito maior do que tudo isso daí. E assim, é como que o Senado estivesse como que enciumado do prestígio que a Câmara dos Deputados teve. Tem muito a ver com o ego, né? Muito, de muita gente, mas tem a ver com o bolso também, certo? Com certeza. E com prestígio pessoal. Então, muita gente acha que o governo cedeu, né, umas benesses para os deputados e não estaria fazendo a mesma coisa lá no Senado. Eu ouvi gente dizendo que queria adiar a reforma da Previdência porque não tinha agenda para eles no governo. Eu não estou sendo recebido por ministro e tal. O Tasso chegou e disse, olha, eu também tenho essa dificuldade, mas eu acho que isso não seja motivo para a gente adiar a reforma da Previdência. Isso aqui não é uma coisa de governo, é uma coisa de Estado. Então,
querer punir o governo com adiamento, né? E agora estão adiando ainda, querem adiar mais. Isso tudo é uma forma de achaque. O Cid usou essa palavra, né? Então, é uma forma de achaque que o Senado está fazendo em relação ao governo, tentando colocar o governo nas redes, né? Na parede. E o Guedes já retrucou, diz, olha, tudo que tiver, porque são várias reformas. Ele está dizendo, tudo que for perdido aqui, desidratado aqui pelo Congresso, eu vou ter que rever lá no Pacto Federativo. Que é uma outra grande demanda, a gente fala pouco sobre isso, que é o Pacto Federativo, a relação dos estados entre si e dos estados em relação com a União, e, por fim, também com os municípios. Então, o Guedes estava com uma proposta interessante, legal, de dar mais dinheiro para os estados, que não seja a União a grande domadora do orçamento nacional, mas que também ele compartilhe tanto os recursos como as responsabilidades com os estados. E disse, olha, se desidratar a reforma da Previdência, então aquele dinheiro que achei que deveria repassar para os estados terá que ser menor. Então, os senadores não estão pensando, como você disse, é o ego, né? É uma coisa pessoal, e por causa dessa coisa pessoal, surgiu aí uma briguinha do senador Cid Gomes, que já a gente vai falar, que está de novo dentro dessas circunstâncias de um ciumento, uma ciumeira. O Maia está dizendo essa palavra, que a Câmara está provocando ciúmes lá no Senado, né? Essas coisas, ciúme de macho, né? Macho de macho, né? Essas coisas, é o pior que tem. Essa ciumeira boba, né? Pois é, não deveria dizer. Mas então, Marcelino, respondendo a isso, essa briguinha entre as duas câmaras legislativas no Planalto está fazendo com que os senadores façam biquinho, né? Olha, não, vamos votar agora não. Não, vamos primeiro lá para a canonização. Na volta, a gente vota. Rapaz, isso é muita irresponsabilidade, porque essa reforma é urgente, já tinha que ter sido feita há muito mais tempo. Estamos perdendo tempo e não podemos fazer isso. Então, procurem assolar, atiçar o governo, não da forma. Mas deixa a Previdência intocável, aprova essa porcaria aí da Previdência, que a gente já não aguenta mais essa expectativa. E você vê que a economia mundial está assim meio, né? A expectativa não está essas coisas. Ontem, a Bolsa não reagiu bem. Não, olha, foi aprovada a Previdência, a Bolsa... Não, talvez a Bolsa esperasse uma Previdência mais aguda, né? E não aconteceu. E aí também tem os abalos nacionais, né? Hoje a gente vive tudo globalizado, o que acontece lá fora tem repercussão aqui. Então, nós temos que ter responsabilidade, senhores congressistas, senhores senadores, principalmente, né? A bola está com vocês. A Câmara já fez a parte dela e fez bem. Agora vocês é que tem que fazer a parte de vocês sem ficar com essa ciumeira boba. O Gilardi Alves, Sinésio, bom dia, Luciano, e parabéns pela iniciativa do Luciano da Havan, é o xará. Apesar de eu não concordar com esse tipo de relaxamento que se faz com os políticos desonestos, devemos revidar no voto. É isso aí, Gilardi. O voto é que é a nossa principal arma. Não adianta ficar brigando, gritando contra os políticos e, na hora da eleição, eleger os mesmos caras, os mesmos bandidos que depois você vai reclamar. Então, se nós temos aí... Vamos ouvir o vídeo, né? Só para contextualizar, para quem ainda não entendeu, porque acho que muita gente já recebeu o vírus, um rapaz dentro do avião, na viagem para Brasília, deve ser um cearense, né? Cabeça chata, do lado do Guimarães, fez um vídeo e mandou ver. Aqui os gritos com o Guimarães, responda, seu bandido, seu ladrão, onde você botou o dinheiro na cueca, para Cuba, não sei o que mais lá e tal. Guimarães fez a parte dele, né? Se defendeu, pedindo, já está no áudio não, né? Está só testando, né? Então, o Guimarães reclamou do cara, o cara logo que chegou a Brasília já foi aberto um TCO, nós falamos isso ontem aqui, o Marcelino contou a história toda, aberto um TCO, ele se desculpou, e o Guimarães disse que vai continuar, apesar das desculpas do rapaz, vai continuar um processo contra o rapaz. Temos aí o áudio do Havan, então vamos ouvir o presidente das lojas Havan, as lojas lá do sul de Santa Catarina, se eu não me engano. Pelo menos foi em Santa Catarina que eu tive o primeiro contato com essa loja. Você tem que ir na Havan. Vamos ouvir o que diz o xará, Luciano. Quem não viu um vídeo que viralizou nesta segunda-feira à noite de um voo de Fortaleza para Brasília, onde o Gilberto Alves, um brasileiro, um herói, falou tudo o que queria
para o Zé Guimarães. Aquele Zé Guimarães que o assessor, em 2005, foi flagrado no aeroporto em São Paulo com R$200 mil em espécie e $100 mil na cueca. Imagina, é muito dinheiro na cueca. Olha só. Devia estar assim a cueca dele, né? E o que ele fez, o Zé Guimarães? Vou te processar. Chegou em Brasília, Polícia Federal já estava lá, vai acionar o advogado dele lá em Fortaleza, o procurador da Câmara vai também processar o brasileiro. Vamos parar com isso. Quer dizer para você, Gilberto Alves, vem cá, nós vamos pagar os teus advogados. O Adélio, até hoje alguém pagou o advogado dele e ninguém sabe. Eu vou pagar as tuas causas e você não vai gastar um centavo. Você é o herói brasileiro. Não é isso, Fábio? Aqui embaixo. Você não... Ok, pode... Assim, é bom ver o vídeo, né? Que ele está fantasiado. Ele vestiu uma cueca, encheu de dólar na cueca e fez esse outro vírus que eu acho que ele fez também para viralizar e apoiar o cearense. Eu acho que é um cearense, né? Eram dois cearenses brigando ali. O Gilberto garantindo o rapaz que ele vai apoiar, vai suportar, né? Vai colocar um advogado à disposição do Gilberto para se defender do Guimarães. Ele trouxe até uma outra pauta aí já, né? Porque a gente ia falar sobre o Adélio. Você tem alguma coisa sobre o Adélio? Exatamente. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né, tem defendido o aprofundamento das investigações sobre a questão da facada, né? Dada no presidente Bolsonaro ainda, né? Naquele período de campanha, né? E o procurador acredita que o Adélio Bispo, autor, né, dessa facada, ele não agiu sozinho. Isso traz uma certa novidade, porque o Bolsonaro sempre disse isso, e teve até um entreveiro com Felipe Santa Cruz, porque a OAB se posicionou contrariamente, porque, aliás, isso aí está lá no TRF1, está sendo discutido lá no TRF1. Deve-se ou não vasculhar o telefone do advogado para saber se há ali o mandante para aquele crime. Então, muita gente acha que não tem mandante, muita gente acredita em Papai Noel, né? E querem dizer que o rapaz é simplesmente um doido, né? Um destemperado, e, portanto, não vai nem para a cadeia, vai para o manicômio, e acabou-se por aí. E o Aras está dizendo que não, que a sociedade brasileira tem o direito de conhecer realmente a fundo o que aconteceu ali. Se há um mandante, nós devemos saber, e ele deve ser procurado, investigado e condenado, né? Se houver realmente mandante. E se não há, que deixe claro, não, realmente não há mandante, foi só doidice mesmo do cara. Mas nós não podemos ficar nessa dúvida que nos abate. Então, já está no TRF1, e lá eles não estão julgando, porque acham que isso, não estão julgando o mérito. Mas eles vão jogar para o STF essa questão. Pode ou não? Porque a OAB entrou, a Polícia Federal pediu para investigar, para periciar o telefone do advogado, e a OAB disse que as prerrogativas do advogado estariam sendo feridas se essa investigação continuasse. Então, tem esse impasse e certamente só será resolvido lá no STF. E como a gente viu, a gente não pode esperar muito do STF. Como a gente tem visto ultimamente, a gente não pode esperar muito do STF. Deixa eu dar um bom dia enquanto a gente... A Lúcia Vasconcelos, bom dia todo especial para você. Muito obrigado, querida. Bom dia para quem está aqui na timeline, como o Marcos Gildo, Léo Aragão, Natanael Loyola e o Wanderlei Oliveira. Uma coisinha, assim, en passant, na coluna hoje do Eliomar, que o governo Camilo Santana foi o único do Nordeste a aderir àquele programa do governo Bolsonaro de escolas militares, cívico-militares. Na verdade, a proposta é cívico-militares. Você vai escolher uma escola para o Estado que aderir, a SEDUC que vai fazer isso daí, e vai ter recursos também federais para montar como se fosse um colégio, tipo um colégio militar. E o governo Camilo, né, foi o único do Estado do Nordeste a querer isso daí. Então, parabenizamos o Camilo para isso, mas quem não gostou nem um pouco foi o Deodato Ramalho, que é o atual presidente
do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza. Eu digo atual porque houve uma briguinha entre eles, né? Fraudes, suspeita de fraude, ameaça, denúncia de parte a parte. Para resolver, eles tiveram uma medida salomônica, né? Parte do mandato ficaria com Deodato e parte com outro candidato que eu já nem me lembro aqui, mas houve essa história na eleição do presidente municipal do Deodato, lá em Fortaleza. Então, o Deodato disse: lamento profundamente e me envergonho, como dirigente petista, de ver que o governador aderiu ao projeto de escola militarizada do bolsonazifascismo, né? Então, ele acha que tudo que for do Bolsonaro é fascismo, sem dizer exatamente o que é fascismo, talvez não entenda, ou simplesmente joga as palavras para desgastar o governo. E eu pergunto ao meu querido Deodato Ramalho, você acha mesmo que é ruim o Colégio Militar de Fortaleza, os colégios militares, que é um modelo que não deva ser seguido só porque é sugerido pelo governo Bolsonaro? Muito pequenez, tá, o querido Deodato? Não é por aí. Luciano, nos últimos meses a Câmara e o Senado têm travado uma disputa por protagonismo nos temas econômicos, né? Isso tem se refletido em discussões, né? E o senador Cid Gomes tem se destacado muito, mas não de uma forma positiva, né? Por atacar parlamentares, né? Tem sobrado até para o Maia, que ele diz que tem sido vítima de achacadores. Ele gosta muito dessa palavra, né? Achacadores. Eu acho que fez sucesso, né? Quando chamou o Cunha de achacador, e está tentando a mesma forma. Mas é como você disse, isso não é legal. A gente já falou nesse assunto ontem e estamos voltando a ele porque é manchete do Estadão hoje, dizendo: Cid chama aliado de Maia de achacador. Por que isso não é bom? Porque não surgiu de nenhuma coisa assim que ele tenha visto, chegando um cafezinho aqui, café com Clever. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Nosso querido Gomes, o carinho dele através do café. Então, se tivesse alguma coisa, como fez com o Eduardo Cunha, ele dizia: olha, o cara é achacador, e explicar. Mas não, por que o cara é chamado de achacador? Nunca o Cid tinha falado desse cara, não que eu tenha tomado conhecimento. Porque o cara é contrário a uma ideia dele, do Cid. Aí, porque o cara é contrário à minha ideia, aí o cara é vagabundo, é achacador, é chantagista, é tudo mais. Tudo bem que no Congresso está cheio dessas figuras. Então, é fácil a gente taxar esse carimbo nas pessoas, principalmente naqueles que você não conhece. Ele é o presidente do PP, é também nordestino, né, de Alagoas. Marcelino ontem me socorreu. E porque o Ciro tem uma proposta de distribuição de royalties, né, que é aquela seção onerosa do pré-sal, mega leilão do pré-sal, e o nosso amigo Arthur Lira pensa diferente. E ao pensar diferente, ao propor uma forma diferente da do Cid de distribuição dos royalties, ele foi taxado de chantagista, de achacador pelo senador Cid Gomes. E teve uma resposta à altura. O próprio Maia respondeu, né, na abertura da matéria, deixa eu ver o que diz aqui, né? Uma divergência sobre a divisão, para deixar claro para vocês, dos recursos entre estados e municípios ganhou contornos de crise entre Câmara e Senado. Então, Cid, não é coisa que é pessoal, está fazendo uma crise institucional. O primeiro ataque partiu do senador Cid Gomes, que acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de virar presa de um grupo comandado por um achacador. Ele está dizendo, a palavra do Cid foi refém, né? Foi refém. De um grupo liderado por um achacador. Então, o Maia, Arthur Lira, perdão, estaria comandando um grupo, acho que é o povo do Centrão, né, de achacadores, e que estaria prendendo, né, o presidente da Câmara, Maia. Ele se referiu ao atual líder da PP na Câmara, Arthur Lira, no debate da proposta que definiu critérios para a distribuição do dinheiro do mega leilão do petróleo, marcado para novembro, já agora no próximo mês. Os senadores ameaçam travar a votação em segundo turno da reforma da Previdência diante da insurgência da Câmara. Olha aí, né, que ela estava falando. Percute de novo na reforma da Previdência. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Que tenta garantir para os municípios uma fatia maior no bolo de recursos do mega leilão e destinar o dinheiro por meio de emendas parlamentares. O presidente da Câmara está se transformando, isso é o Cid falando agora, hein?
está se transformando numa presa de um grupo de líderes liderado por aquele que pode escrever o que estou dizendo. É o projeto do futuro Eduardo Cunha brasileiro. Como se o Eduardo Cunha fosse de outro país, né? Esse fosse a versão brasileira, né? Até nas palavras, né? O Cid não está bem. Porque o original está preso. Ele se chama Arthur Lira, que é um achacador, uma pessoa que no seu dia a dia, a sua prática é toda voltada para a chantagem. Olha só o que é que o Cid diz, o destempero, né? Em relação ao cara, né? Aí, resposta, dor de cotovelo, até o subtítulo do Estadão. Chamado de achacador por Cid, o líder do PP afirmou que vai processar o pedetista e defendeu a prerrogativa dos deputados de alterar os critérios definidos no Senado. Vamos lá. O Senado, no relato do Cid Gomes, senador Cid Gomes, essa grana de distribuição seria entre os estados e a União. E o Arthur Lira está defendendo que também os municípios sejam beneficiados e que o dinheiro vá através de emendas parlamentares. Quer dizer, é também beneficiar o próprio parlamentar. É o parlamentar ter prestígio em casa. Olha, eu consegui trazer dinheiro, eles usam muito isso, né? Eu trouxe dinheiro aqui para Santa Casa, eu trouxe dinheiro para aquilo ali, cada um fala dentro da sua paróquia. E o próprio Guedes acha que isso é bom. Né? É como se ele partilhasse a responsabilidade com os parlamentares. E os parlamentares que estão mais próximos, né, de onde as pessoas não vivem no estado, vivem na cidade, não vivem no país, vivem na cidade, no bairro, né? Então, o deputado está mais próximo dessa realidade e ajuda o governo a chegar mais próximo a chegar realmente às pessoas que interessam. Então, é interessante, conceitualmente é interessante também essas emendas. O senador, aí ele diz lá agora o deputado, né? Agora vai ouvir o Cid, né? O senador apequena o seu nome e do seu estado e ocupa a tribuna levianamente com dor de cotovelo, porque a maneira que ele pensou talvez não tenha sido acordada. Afirmou Lira. Ele não vai ganhar luz em Brasília nas minhas costas. Brasília não é o quartel do Ceará que eles comandam a mão de ferro há 20 anos. Toma, Cid Gomes, né? Não precisava ter isso, né? Esse destempero. Discuta isso politicamente, né? Discuta politicamente. Mas não vai para o destaque pessoal. É como a gente estava dizendo aqui, não é a pessoa que a gente critica aqui, a gente critica as atitudes. Aí tem um bate-bola entre Cid e o Estadão faz 3 perguntas ao Cid, faz 3 perguntas para o Arthur. O Cid, como uma MP para a sessão onerosa, acirrou os ânimos entre Senado e Câmara? Ao Cid, acho que há um movimento na Câmara, e para mim, o líder disso é esse deputado Arthur Lira, com a mesma sistemática do Eduardo Cunha, sem tirar nem pôr. Olha o que ele vai dizer do cara. Né? O cara cria dificuldade para conseguir um benefício. Esse benefício está precificado. Eles deram o nome, é 5% do bônus de assinatura retirado de estados ou de estados e municípios para dar ao 4º ente federativo, que são essas figuras. Acabei de explicar. O que eles querem é ter o poder de mandar essas emendas para os municípios. E por que Rodrigo Maia estaria refém? Pergunta o jornalista, o Cid. Não acho que ele seja o Rodrigo culpado. Ele não gostou da palavra refém. Para o meu português, que não é tão rico, tudo bem, tem 2 formas de estar preso a uma coisa, como cumplicidade ou como refém. Eu estou atribuindo taxativamente a culpa a um grupo que, para mim, o líder é esse Arthur Lira. E essa briga vai até onde? Resumindo agora, né? Tem uma piadinha que eu vou tentar resumir. Ele dá uma piada que um cara ia passando e o trem pegou ele, um acidente. Ele estava no hospital, quando saiu do hospital, ele viu um ferrorama, que é aquele negócio trenzinho, e começou a bater no trem. E disse, o que é isso, rapaz? Não, é porque essas coisas tem que bater logo de pequeno, né? Quando eles crescem, eles tentam matar a gente, né? Aí ele está dizendo que quer matar logo no início, né? Uma espécie de... Ele não falou essa expressão, eu estou dizendo agora como se fosse um ovo de serpente. É uma besteira, né? O Arthur Lira agora também responde. Aí pergunta o jornalista, Cid Gomes chamou o senhor de achacador e disse que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está refém da sua atuação. Como o senhor responde? Isso parece um jornalista intrigando a fofoca. Olha, o cara chamou de achacador, e aí? Aí o presidente da Câmara rebateu com muita veemência e está pronto para rebater se ele, Cid, vier aqui no plenário. Nós tratamos dos temas federativos no Brasil com muita responsabilidade e o que ele está sentindo é falta de luz.
O famoso chamado Centrão aqui na Câmara tem dado exemplo de nacionalismo e de federalismo, papapá. É só apontar qual foi o tema de pauta-bomba que o Centrão aqui votou. Qual foi o tema de achaque? O Cid precisa dizer. Qual foi o achaque? Qual foi a chantagem? Que simplesmente chamar o cara de chantagista, de achacador e não explicar, né? O que estamos discutindo é como esse dinheiro da sessão onerosa será utilizado. Então, a grana vai vir para o Estado, para o município. A discussão é como se dará essa distribuição. Só isso, Cid, né? Dizer que o cara... Porque discorda da forma como você apresentou, né? Aí o jornalista, Cid associou o movimento à sua intenção de se candidatar a presidente da Câmara e usou a frase, esses caras a gente tem de matar logo no começo. Aquela história do trem, né? Aí o cara, ele não vai ganhar luz em Brasília nas minhas costas. Brasília não é o quartel do Ceará que eles comandam com mão de ferro há 20 anos. Eles devem estar a serviço de alguém. Tirar 5% do dinheiro dos estados da divisão de recursos do mega leilão do petróleo é proposta do MDB do Senado e que ele está sendo só um ventríloco para querer aparecer nas minhas costas. E, por fim, qual vai ser a resposta da Câmara? Ele diz, quando ele fala achacador, foi ao extremo da ignorância, da irresponsabilidade. Então, não vou polemizar. Justiça nele, Conselho de Ética nele e Supremo. Todos os líderes vão entrar com processo contra ele. Foram levianas as declarações. Aqui a gente conversa, dialoga, coisa que ele não é acostumado a fazer no Ceará há muito tempo. Sem falar que tem um velho ditado, Luciano, que diz que muitas vezes, quando você fala mal do outro, você fala muito mais de você, né, na verdade, do que do outro, né? Então, fica fica um contraste aí, né? Ações tresloucadas, né, do Cid, enquanto o outro vem com a serenidade, né, com, né, o apelo à conversa, né, ao entendimento, né? Mas aí ele põe, assim, o dedo na ferida, diz, olha, o Cid não é acostumado a ser contraditado. É como se dominou o Ceará com um quartel de ferro. Não sei se é isso. Se é assim, e olha só, aqui, de novo, o Cid envolvido em outra questão, e também sempre a questão de dinheiro, de recursos, é sempre o dinheiro de recursos envolvido para o Estado. Deixa eu dar um bom dia para o Auriclécio, para o Francisco Alves, ex-vereador Francisco Alves, lá de Fortaleza, Alcides Martins Klebeck, o Wagner Barbosa, grande abraço. Fiquei feliz de saber que você... Enio Dias, precisamos conversar, Enio, né? A Rocha, Luciano, o Natanael Loyola. Enio, hoje, em sua homenagem, o celular do Nascimento está aqui olhando para mim, só que, por coincidência, morreu a bateria do celular do Assis Nascimento, mas estamos aqui no nosso Facebook. Natanael Loyola, bom dia, amigo. Todos os dias fico ligado no seu programa através da Rádiosnet. Muito obrigado pela audiência. Denise dos Santos ficou me devendo, hein? E um grande abraço para todos vocês. E outro caso, saiu ontem, está de novo aqui, saiu nas redes sociais, você ia falar sobre o AJ, né, Albuquerque, né? Quando cheguei, o Marcelino, você viu o caso do AJ Albuquerque? Eu digo, vi sim. Você tem esse caso para a gente? O que aconteceu? De novo, a distribuição de grana. Lá, essa briga do Cid com o Arthur Lira, o leilão do pré-sal vai ser votado agora em novembro. Então, tem aí tem até uma comissão especial no Senado, né, para tratar disso daí, e os estados e municípios vão receber uma grana. E o que o Arthur Lira está fazendo, diferente do que está proposto do Cid, é dizer o seguinte, 5%, olha só, 5% desses recursos sejam destinados pelos parlamentares. Esse dinheiro não é para o bolso do parlamentar. É aquela história do parlamentar ter o prestígio, né? Olha, eu quero indicar. E aí tem os critérios. Vamos indicar para a área de saúde, para a área de educação. Então, que o prefeito apresente um projeto nestas áreas prioritárias e o parlamentar seria o padrinho dessas emendas. É isso que está pedindo lá o Arthur Lira. E o Cid não concorda e foi lá chamar o cara de achacador e de chantagista, porque o cara pensa diferente dele. Aí o que foi, agora outra briga foi com o próprio aliado dele, o AJ Albuquerque, deputado AJ Albuquerque, é filho do deputado Zezinho, deputado licenciado, deputado estadual Zezinho Albuquerque, que hoje é secretário da cidade do governo Camilo Santana. Muito bem, na discussão tinha uma proposta
cada deputado tem uma grana, certo? 240 e poucos milhões, se eu não me engano. 248 milhões são recursos que poderiam ser distribuídos por deputados para enviar para estados e municípios. Aí, segundo a proposta que o Cid colocou na mesa, numa reunião da bancada cearense, isso aqui se trata da emenda impositiva. Antigamente, os deputados faziam suas emendas e eram apenas ornamentais, né? Porque o governador, o presidente aceitava ou não, né, de colocar isso no orçamento. Hoje não, ela é impositiva. Quando sai do Congresso, porque o governo faz uma proposta de orçamento e envia lá para aprovação no Congresso. E lá os deputados fazem as suas emendas e destinam recursos para estados e municípios. Então, cada parlamentar tem um percentual de emenda, que agora é impositivo, o governo tem que realmente cumprir. E agora virou também impositiva as emendas de bancadas. Então, havia duas propostas. Uma proposta, pelo que eu apurei, do próprio deputado Moses Rodrigues, que foi a vencedora, que disse assim, olha, vamos pegar esses recursos e dividir pela quantidade de 22 deputados federais e 3 senadores. E aí faz, né, vamos enviar esses recursos para o Estado. O dinheiro sempre virá para o Estado, igual os 5% lá do rapaz, do Arthur Lira, que ele está propondo que seja encaminhado pelos parlamentares, esse dinheiro continuará vindo para estados e municípios. Da mesma forma, nessas emendas parlamentares. O Cid propôs que numa bancada, que houvesse uma emenda de bancada. Todo mundo se reúne e diz, olha, a gente apresenta, isso tudo é para o orçamento de 2020, que já vai acontecer. Então, já estão se preparando, que será o primeiro orçamento apresentado pelo Bolsonaro. Hoje, o governo Bolsonaro cumpre um orçamento proposto e aprovado, proposto ainda por Temer e aprovado pela legislatura anterior do Congresso. Esse será o primeiro. Então, o Cid estava querendo que uma emenda de bancada fosse organizada para propiciar a criação, a construção de um hospital regional ali em Maracanaú. E o AJ foi um dos que votaram contra essa proposta, que dissesse, não, vamos fazer realmente, distribuir salomonicamente para cada parlamentar. E foi a vitoriosa. E aí o Cid não gostou, mas não gosta de ser contrariado e chegou a falar, a brigar com ele. Olha, você parece que nem é do governo, seu pai faz parte, é secretário, porque essa emenda seria para o Estado. Então, esse assunto que você me trouxe, Marcelino, é esse, o Cid envolvido nessas duas questões. Meu querido Nilton Mourão, bom dia, Luciano Clever, paz e saúde, irmão, cumprimento ao Marcelino, Deus é mais, é isso, amigo, é isso, amigo. A Sandra Cordeiro, mandando uma figurinha para nós também, a Denise mandando um bom dia a todos, a Denise é lá de Taboão da Serra, em São Paulo, também assistindo a gente. Um grande abraço para vocês. Luciano, agora, né, deixando os assuntos nacionais para um assunto mais local, né, essa onda de ataques, né, que tem tentado tomar conta do Estado, né, fez com que o governo tomasse medidas mais duras, né, então o Camilo Santana tem se empenhado, né, ele deu uma entrevista ao Jornal Diário do Nordeste, falando de investimentos, né, para a segurança pública, né, com a aquisição de 2 novos presídios, né, que deverão ser entregues até o final do ano, com 2.000 vagas para detentos, né, quer dizer, isso desafoga um pouco, né, a ideia é desafogar um pouco essa questão da superlotação dos presídios, né, que ocorre em todo o país. O Estado também pretende adquirir 2 aeronaves, né, e ter um aumento desse efetivo policial, né, tanto militar, civil, né, aumentado, tanto na capital quanto no interior, né. E isso vai ocorrer com chamamento, né, de pessoas que passarem concursos públicos, né, e abertura, notícia boa, né, para quem procura, né, emprego, né, para quem tem esse perfil, né, de policial, ou para quem a necessidade faz, né, com que busque, né, a questão do emprego salvador, né, que é o concurso, né, essa ideia que se tem também no país, né, você vai ser salvo pelo concurso público, né, novas vagas, né, para a segurança pública, né. Esses ataques, né, foram reforçados, teve um aumento aí de 200 ações criminosas de janeiro para cá, né, com um pouco mais de 300 prisões, né. Cerca de 150 pessoas já foram presas nessas últimas ações, né, com suspeitas de envolvimento nesses ataques. Interessante, porque o governo Camilo foi refém durante muito tempo da bandidagem. Então, o Ceará sempre veio aumentando. Eu fiz um estudo até para o meu MBA
sobre o crescimento da insegurança, da violência no estado de Ceará. Ele veio crescendo e, por coincidência, ele acelerou esse crescimento durante o governo Cid Gomes. Aqui não é opinião não, tá, gente? Isso é fato, não tem nada contra o Cid em relação a isso daí. Eu acho que ele fez muita coisa. E ele se elegeu, né, assim, o irônico da coisa é isso, né? Que ele se elegeu, o discurso dele todo, aliás, foi monotemático. O Cid se elegeu em cima do Ronda da Segurança. Não falava de outra coisa, porque isso era muito bem colocado nas pesquisas, porque ele disse que iria resolver o problema da segurança. Então, só fez aumentar, no governo de Cid, os índices da criminalidade só aumentaram, e a partir daí nunca mais cresceu, crescendo, e deu, no governo Camilo, houve, né, houve crescimento e houve também um arrefecimento. E era uma política equivocada, que houve um período em que os secretários do governo nem sequer aceitavam a existência das facções. Eu lembro de um secretário dizendo, olha, qualquer pirangueiro joga uma pedra aí na polícia. Só que essas facções são cheias de pirangueiros. Né? Estou usando aqui as palavras do secretário. Aliás, meu amigo Gilberto Coutinho me deu um conselho, né, para nem ficar falando essas coisas. Mas bom dia para o Laércio Barroso, meu querido, lá em Zurique, né, na Suíça. Lulu Araújo, bom dia, minha querida. O Diosélio, grande Diosélio, eu preciso falar aqui, porque senão foge aqui, vai correndo, sabe? O Hélio Braga, aliás, só agrada aos Ferreira Gomes, políticos, aqueles que lhes agradam em ação, atos, atitudes, pensamentos, nada de dialética. Bom dia a todos. Tem muita gente, até gente talentosa, cuja principal característica em relação ao grupo é a subserviência, né? Às vezes eu vejo gente tão boa, tão tecnicamente qualificada, né, e tal, mas tem uma relação de subserviência. Eu acho que isso não ajuda. Então, é bem-vinda essa ação do governo, aliás, todas as ações que ele tem feito em relação a isso daí. Desde o 1º de janeiro, ele mudou. Esse segundo mandato do Camilo foi da água para o vinho em relação ao tratamento com a criminalidade, né? Tomou conta dos presídios, porque quem tomava conta antes eram os próprios presos, a bandidagem, e essas atitudes, obviamente, têm uma reação e têm contido, né? Os crimes, os ataques já arrefeceram, não foi preciso, mais uma vez, o governo federal entrar, eu achei até que talvez fosse necessário, mas graças a Deus não foi, o Estado mostrou que tem como a sociedade sofre ali por um período, né? Mas está resolvendo o problema. Bom dia para o querido Francisco Alves, mandando uns parabéns aqui pelo programa. Quem mais aqui no WhatsApp? Gilberto Coutinho. Muita gente aqui. Valônia Campos, o Elias, o Rodrigues, eu já falei. E o pessoal aqui do grupo de ouvintes, dá uma geral aqui neles, né? Sempre prestigiando, moçada. O André Ramos, o Ronald de Souza, o Wilton Sobrinho é de Santa Maria, lá do Pará. O Francisco Ludilberto, está mandando bom dia para todo mundo. A Catarina Soares, que mais aqui? Cristiana Venâncio. Luciano, dê um bom dia para nós. Cristiana, Alain e Guilherme, ouvintes do bom jornalismo de todos os dias. Tudo bem, tá aí. Um abraço para vocês. Mas é tanta coisa, né? Vamos falar logo sobre o STF, senão o tempo se acaba, né? Então, ontem, houve uma tentativa, ontem terminou a votação sobre aquela história das alegações finais. E todos dizem, contra a Lava Jato. Isso é um conceito que vai ficar na jurisprudência brasileira. Eu só não conheço a jurisprudência que volte, que vai para trás. Isso aí é que eu acho uma coisa muito esquisita. E ontem não houve consenso. Então, o Toffoli já tinha proposto uma modulação para saber assim, ok, nós vamos decidir que quando há réus, há corréus, né, em que alguns sejam delatados de outros delatores, os delatores façam... A ordem será essa. O Ministério Público apresenta suas alegações finais, depois os réus delatores e, por último, os réus delatados, ok? Sem nenhum problema. É o conceito da ampla defesa, você saber tintim por tintim o que é dito de você. Tá perfeito isso daí. Agora, não pode querer voltar atrás para valer para trás uma jurisprudência. Não foi criada uma lei. Não tem uma lei nova sobre isso. O que há é um novo entendimento. O que há é uma jurisprudência firmada a partir de agora. Essa figura de jurisprudência para trás não existe. Não conheço. Então, o Toffoli estava sinalizando com duas coisas sensatas. Mas até essas duas coisas foram bombardeadas. Não houve um consenso.
E por isso ele adiou mais uma vez, dizendo que a casa não estava plena, que deveriam ter todos. Na verdade, foi só uma desculpa, porque, na verdade, não havia consenso. Havia 3 grupos bastante distintos ali no STF. Então, o Toffoli diz, ok, valendo isso, mas a partir de agora. Ok, pode valer para trás. Mas em que casos valeria? Apenas naqueles casos em que, a defesa tivesse pedido um novo prazo para alegações finais do seu réu delatado e tivesse sido negado pelo juiz, como foi o caso do Bendini, o Moro negou. E 2, que a defesa provasse que houve prejuízo. Então, teve um grupo lá, como a doutora Rosa Weber, que não aceita isso. Não, porque tem que provar prejuízo? Acho que tem. Da agora em diante, não. Já fica rotina. O prazo estabelecido, o novo prazo. Aí outro, como acho que o Gilmar, não, mas se tiver que o advogado ter pedido, isso vai privilegiar a quem tem bons advogados, a quem tem muito dinheiro. Começa assim, na Lava Jato, nenhum desses bandidos condenados aí é pobre. Nenhum. Tudo aí é gente rica. Bandidos, ladrões ricos. Ladrões, por isso chamado de colarinho branco. Então não se sustenta essa argumentação do seu Gilmar, preocupado com os pobres, que não têm advogados. Não há nenhum pobre ali. Assim como você, Gilmar, não é pobre. Agora, o que vale mesmo ali, ontem que ficou, é mais um motivo de execração pública para o senhor Gilmar. E aqui sim, é um ego superinflado, doutor Marcelino. Você falou de ego mais cedo. Aqui sim. Por que o Gilmar, essa briga do Gilmar? Um ciúme, de novo a palavra ciúme. Ele dá um ciúme doentio do Moro. Então, Moro é ministro da Justiça, ele era um juizeco, na expressão do Renan Calheiros, né? Para ele era um juizeco lá de primeira instância, que ganhou notoriedade, porque os grandes juízes togados não faziam aquilo que ele teve coragem de fazer, de mandar gente poderosa para de trás das grades. Então, e o Brasil adorou. O Brasil não estava acostumado com isso. Era para ser uma coisa normal. Por que o Moro virou celebridade? Porque o comum no Brasil é a impunidade de bandidos poderosos. Era para ser uma coisa normal. Moro era para ser um cidadão, um juizinho normal, como tantos existem no Brasil. Virou celebridade porque ele fez aquilo que ninguém estava fazendo. Ele como que enfrentou essa, não sei nem como dizer a palavra, com medo, porque esses caras podem vir em cima da gente, né? Brigar com o juiz é um negócio complicadíssimo, né? Bom, mas ele enfrentou esse escudo que existia, que protegia a criminalidade do colarinho branco. Então, ele conseguiu atingir esse escudo, né? Traspassou esse escudo e botou muita gente graúda para detrás das grades, condenada por ele. O senhor Gilmar não gosta disso, por questão de ciúme, e está abespeado, não quer de jeito nenhum que o Moro seja o ministro do STF. E o que é que ele usou para dizer isso? Ele disse que as prisões temporárias foram usadas como tortura. Olha só, nenhum advogado, e há mais de centena de bons advogados desses réus ricos e alguns riquíssimos, que têm argumentado isso. A prisão é uma tortura. Alguns argumentaram que a prisão preventiva estava sendo usada para pressionar os seus clientes a fazer delação. Porque liberta eles não delatariam. Preso, eles seriam pressionados a delatar. Mas daí a dizer que houve tortura, aí o seu destempero do seu Gilmar, que eu reconheço a sua inteligência. Já fui admirador da sua inteligência. Mas, lamentavelmente, a sua inteligência está a favor do mal. Está a serviço do mal. Lamentavelmente. E do grande ego do seu Gilmar Mendes. Uma figura muito feia. Então, aí estava ontem falando então era uma tortura e que um torturador não merece uma cadeira aqui no STF. Já está tentando criar uma vacina, porque é possível que amanhã ou depois de amanhã o senhor Moro, se não for presidente da República, vai ocupar uma das cadeiras lá no Supremo. Ele não quer ver o Moro do seu lado, que será um contraponto muito maior do que o seu Luiz Barroso, que o Moro tem mais tutano e tem mais moral para falar. O outro lá foi advogado de uns bandidinhos aí que, né, acho que abriu um flanco na sua integridade.
Aí o que ele vai dizer? Porque a Lava Jato tinha um conluio com os auditores fiscais. Veja só. Ontem houve a prisão de auditores fiscais que trabalhavam para a Lava Jato. Aí ele trouxe, olha, a boa notícia veio do Rio de Janeiro. Porque um desses, o chefe dos auditores que foi preso porque pegava propina, o que esses auditores faziam? Tinha informação aqui, Marcelino, eu tenho uma informação sua aqui que eu vou passar para a Lava Jato. Esses caras trabalhavam com a Lava Jato, tinham parceria com a Lava Jato. E chegaram a ganhar dinheiro também. Olha só, tem que ter muito cuidado com esses agentes de Estado. Por isso, sempre que tem a grana, abra mais largamente os olhos. Então, os caras também estavam se beneficiando, recebendo propina. Porque os caras são muito poderosos, né? Aí não passavam as informações. Aí o que é que o senhor dizia, o senhor Gilmar? Um desses caras aí fazia parte daqueles que investigaram o Gilmar Mendes. Porque todos nós, seres mortais, eu, por exemplo, estou lá na Receita Federal, caí na malha fina, a dona Receita, mais uma vez. Né? Porque houve uma separação, a pensão alimentícia, e a Receita chega e diz, olha, você caiu na malha fina, você vai ter que apresentar, eu vou ter que levar a sentença do juiz, dizendo que eu tenho que pagar a pensão, aí eu vou ter que comprovar o pagamento das pensões que eu realmente efetivei e declarei. Então, muito transparente a minha vidinha, né, coitado, pobre mortal. E o peso, a mão pesada da Receita de senhor Luciano Clever, Mesquita Martins, CPF Paparapá, o senhor caiu na malha fina, e depois a Receita vai querer, eu tenho direito à retribuição de grana, né, do governo. Aí se eu quiser, para antecipar a apresentação, e eu quero fazer isso, só posso fazer a partir de janeiro de 2020. Então, este ano eu não vou receber o dinheiro de volta ao que eu tenho direito do governo. Então, os cidadãos comuns estão propensos, né, a isso. E está correto, é o órgão que controla. O senhor Gilmar não quer. Porque havia uma suspeita de grana dele, aí, né, dele e da mulher dele, e alguns auditores foram pesquisar. Então, esses senhores não podem, são super pessoas, são super iguais. A Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei. Estes daí são super iguais. Não podem. Brigou. E está agora achando ótimo. E esqueceu, não esqueceu não, que o bicho é vagabundo mesmo. Ele falava mal da Lava Jato como todo. Não só de Curitiba, porque ele criticou muito o Bretas, que é o juiz lavajatista, né, digamos assim, lá no Rio de Janeiro, da parte da Lava Jato, lá no Rio de Janeiro. Ele soltou muita gente que o Bretas mandou prender e fez críticas severas ao Bretas. Aí, quando é agora, ontem, né, em vez dele discutir, ontem era discussão sobre um caso da Petrobras, especificamente. Então, os caras estão ali fazendo política. O Gilmar, grande parte da sua fala, do seu voto, era contra a Lava Jato. E não em relação àquele fato específico que ele estava julgando, que ele estava votando. Aí disse, olha, ele dizia antes que era Lava Jato, né, que usava auditores, um conluio, né, contra as pessoas. Diz que nós vivemos as trevas. Trevoso é tu, Gilmar. Diz que nós estávamos nas trevas por causa da Lava Jato, nas trevas jurídicas. Que história é essa? Você que é trevoso, com todo data vênia, né? Trevoso é o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, que briga contra a Lava Jato. É o contrário, ele diz assim, não, eu reconheço a Lava Jato, mas os seus, aí ele dá muito mais valor aos erros da Lava Jato. É para ser o inverso, que eu sempre disse aqui, e repito, né? A Lava Jato tem os seus problemas, mas as suas qualidades, né? Como aquela música, as minhas qualidades superam os meus defeitos, as qualidades da Lava Jato e a postura que a Lava Jato trouxe para o Brasil vai de longe em cima dos erros cometidos. Que se apurem os erros e que se corrijam. Nós não podemos punir a Lava Jato como um todo por causa desses erros. Aí ele vem dizer pois bem, agora, quem foi que mandou prender os auditores? A Lava Jato. Então, seria a Lava Jato cortando na própria carne, coisa que o STF não faz? Aí, não, nesta hora, vagabundo, me perdoe, senhor ministro, foi sem querer, certo? Nesta hora, o discurso dele diz, República de Curitiba, Lava Jato de Curitiba, que é o horror, o seu Deltan Dallagnol, que cometeu muitos erros. O Aras diz muito isso, o problema é que, de novo, estou dizendo, não é os procuradores e o juiz em si, que se viram célebres, viraram celebridades.
É porque o comum era a impunidade. Se o Brasil não fosse o país da impunidade, eles seriam pessoas normais e não teria havido a pessoalização, a personalização dessas ações. Que realmente acontecer isso não é bom. Concordo que não seja bom. Já o tempo se acabando, né, gente? Deixa eu dar só uma geral aqui. Fernanda Diosélio. Luciano, bom dia. Aqui é Diosélio. Lembra? Sempre estou ligado no programa. Claro que eu lembro, Diosélio. Trabalhamos juntos aqui no programa Rádio Almanac, lá. Bom dia, amigo Luciano. Esse é a Roseli Mesquita falando. A Fernanda Rodrigues. Bom giorno, bello. Ela lá está na Itália. A Francisquinha Cunha. Bom dia, Luciano. Ontem eu vi seu relato sobre o tempo nublado. O Ceará também tem dias friozinhos. Deus é Deus. Pois é, eu estou falando de Sobral. Que me fizeram, rapaz, você vai sofrer. Eu me perguntava, e aí, como é que está em Sobral? Está ótimo, amo Sobral, está maravilhoso e tal. Não, mas você vai sofrer quando chegar aos BR Bros. Acho que só para calar os caras, é o 4º dia consecutivo, né? Hoje o sol esteve menos preguiçoso, né? Mas de manhã, e assim, 6 horas, vou caminhar por ali, já está um friozinho, um ventozinho legal, o Aracati chega, está maravilhoso. Elesbão Castro, o STF está extrapolando, não cabe à Suprema Corte legislar, não cabe mesmo. O objetivo claro é tentar acabar com a Lava Jato, não conseguirão. Amém. Doutora Ana Maria Gugel, doutor Luciano Clever, eu também já fui admiradora do Gilmar e do jornalista Reinaldo Azevedo. Nós dois, doutor, nós dois. Eu também amava o Reinaldo. O Gilmar eu admirava, né? Porque eu sempre achei meio esquisito, né? Mas admirava a sua inteligência, eu sei reconhecer a inteligência. Ia falar também sobre o artigo do Plínio, uma coisa tão menor. André Lima Ramos, Gilmar Mendes, há muito tempo rasgou o Código Penal. Pois bem, mais alguma coisa aí? Nós temos os tempos finais. E, Cris, Marcelino? É só despedir, né? Me despedir, agradecer a participação de todos até aqui, desejar uma quinta-feira proveitosa, positiva para todos nós. Amanhã em Fortaleza, né? Amanhã em Fortaleza. Amanhã é sexta-feira, amanhã estaremos em Fortaleza. Então, só algumas manchetes aqui, ó. Após derrota da Previdência, Guedes manda compensar cada bilhão perdido. Está no Estadão. Que mais que eu clipei que ia conversar com vocês? Impasse faz Supremo adiar a decisão, já conversamos sobre isso. Governo tenta frear perdas em votação da Previdência no Senado. Eu acho que o governo pecou e não tem uma melhor articulação lá dentro, né? Que é isso daqui que eu tinha pegado? Assim, pivô de embate com o Gilmar, o chefe do Lava Jato, foi preso. Aí diz, ele foi alvo com outras 13 pessoas, sendo 6 servidores da Receita, da Operação Armadeira. O juiz Marcelo Bretas, né? Só para lembrar que foi o Marcelo que mandou prender, e esse Marcelo, o Gilmar também descia o cacete nele. STF aprova tese contrária. Revés da reforma, a gente já tinha falado disso. O governo tenta conter crise para garantir a reforma. E é um artigo do Rodrigo Saraiva, chamando o pequeno senhor do atraso, com o prefeito de Fortaleza, o senhor dos alvarás, né? Ele está lembrando só assim, que com essa nova lei aí do Bolsonaro, alguns dos alvarás que o prefeito tinha ali para pegar dinheiro, né? Não vai ser mais possível, porque a lei está ajudando os queridos empreendedores que estão na mão dos prefeitos, que querem mesmo ganhar dinheiro em cima dos empreendedores. Outro era o artigo do Plínio, Lula semi-livre, né, que ele diz umas coisas erradas, mas deixa para lá, porque o tempo não deu para a gente conversar. E o Gilmar também, já conversamos várias impropriedades dele. 6h58, meus queridos, muito obrigado pela audiência, vocês aí da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, espalhado por todo o Brasil, e aqui na Paraíso FM, o seu som poderoso em Sobral, em toda a região norte. Retorna aqui o comando De Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento. A todos, um grande abraço, muito obrigado, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Paraíso FM.